E nesse período, assim, já avançando na questão do entendimento vamos dizer assim, da epistemologia do desenvolvimento da atividade física, né? A gente entendendo a epistemologia como estudo do conhecimento, né? E aí eu falo um pouco dessa história, eu gosto sempre de falar um pouco dessa história, que é para as pessoas, principalmente quem está chegando agora, entender como é que chegou nesse momento, esse momento que todo mundo sabe tudo, que todo mundo é bom em tudo, né? Mas foi progressivo, porque você levantou uma questão que é uma questão fundamental, que é a questão do desporto. Na década de 70, que foi quando eu entrei na universidade, quando eu me formei, por exemplo, treinamento de força, ele era pesos e halteres, era halterofilismo, só se pensava no treinamento de força de levantamento básico e levantamento olímpico. Era o que a gente tinha de treinamento de força. Não existia livro em português de treinamento de força em 1970. Os livros que existiam eram livros em espanhol, né? Tinha muita coisa de treinamento de força e potência em Cuba e nos países soviéticos, mas isso daí, o conhecimento ficavam com eles. Só depois que caiu o muro que a gente começou a ter acesso, né? Então, assim, não se falava de treinamento de força, né? E eram as academias que tinham eram academias de halterofilismo. Então, assim, historicamente, o meu caso com a musculação, né, que na época chamava peso de halteres, começou na academia Azteca, na Rua do Catete. Seu pai deve conhecer, o professor Davi Calabria, já falecido, o filho dele manteve a academia. Eu comecei a fazer musculação com 16 anos de idade. Eu estou com 66, então tenho 50 anos de sala de aula, como aluno, como professor. Então eu vejo assim, as pessoas darem curso hoje, vou falar sobre as variáveis metodológicas de treinamento de força. Aí o cara faz um levantamento de literatura, prepara uma apresentação, se utilizar a inteligência artificial já está pronta a apresentação, ele vai ali, os artigos, aí fala, porra, esse cara sabe. Eu falei, meu irmão, quantas fichas de musculação você já fez ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Já fez 4 fichas de musculação ao mesmo tempo? Eu já fiz 5 fichas de musculação. 3 a 4. Se o cara fizer 5 fichas de musculação ao mesmo tempo, ele está credenciado como professor de musculação para mim. Eu respeito o cara. Eu respeito. Se ele nunca teve uma experiência de 2, 3 fichas ao mesmo tempo, não é fazer uma aqui corrigindo o outro ali, do aluno novo, você sozinho. 50 alunos dentro de sala, você sozinho no tiroteio. Eu fiz isso a vida inteira, cara. E isso na musculação, saía da musculação, ia para a sala de ginástica, turma de 40 a 50 alunos, aula 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Acabava a aula 9 horas, ainda tinha uns malucos que gostavam de boxe, aí eu ainda ia dar aula de boxe para eles de 9 às 10, lá no Meier, na Corpo Saúde Forma. Tinha aula de boxe, chegava em casa 11h30, meia-noite, do outro... Época de motoca? De carro. Aí subia, graduou o Jacarepaguá, chegava na Barra, tomava um banho, comia, dormia no outro dia, 5h30 da manhã, já saía de novo, tinha que estar 7h30 no fundo. Cara, mas vida... aí eu respeito. Mas, cara, não vivenciaram nada disso. E aí se sente credenciados a falar de tudo, né? Aqui então os caras hoje nem buscar um artigo científico, os caras tem preguiça agora de buscar, né? Porque a gente até brinco com a galera aqui, Jefferson, é o seguinte, né? Meu irmão, o negócio é o seguinte, a gente tá trocando uma ideia aqui. Se um convidado falar sobre artigo científico, não peça pra gente, entendeu? Porra, eles vêm no comentário. Ele vem no comentário, arruma aquele artigo lá que o doutor comentou. Não, tal. Eu recebo direto, o cara pedindo. Até no próprio ResearchGate. ResearchGate é um site de pesquisa, né? Que você vai colocando os artigos em todas as áreas no mundo. Até lá no ResearchGate você vê nego pedindo, libera o artigo aí, não sei o que. Mas é o caminho correto, né? É o caminho correto. Academicamente, sim. Academicamente, sim. Não. É porque, na verdade, ali tem muitos artigos que você não postou. Eu tenho, por exemplo, tem artigos que eu coloquei lá, que eu tenho resumo, mas que eu não tenho artigo. Foi numa revista que já acabou, da Fitness Performance. Eu não consegui achar, mas é um artigo que, de repente, interessa alguém em algum momento.
Mas isso é comum. E hoje em dia as pessoas querem sempre a mais-valia, a facilidade de resolver as coisas. Então, já saibam, né? Se você pedir artigo, eu vou botar assim, de repente. Só isso. Eu só vou botar de repente. E Jefferson, me fala uma coisa. Você comentou aí da dificuldade que a gente teve, por exemplo... Mas eu me perdi aqui no... Estava falando porque eu queria traçar a linha da epistemologia do desenvolvimento do conhecimento científico dentro dessa nossa área, né? Porque acabou que eu fiquei dentro dessa área da atividade física na academia. Você é precursor do fitness, na academia, né, posso dizer assim, academicamente eu fui precursor do fitness. Eu fiz parte de uma geração de ginástica e dali eu estendi o braço no mestrado e doutorado, que eu comecei a dar aula no mestrado e doutorado, para a área de hidroginástica. Você fez o mestrado e o doutorado na ginástica, né? Todos os dois. Um foi o primeiro livro, que foi uma visão da história da ginástica no Rio de Janeiro, como é que surgiu a ginástica no Rio de Janeiro, na década de 30. Eu consegui ainda falar com alguns profissionais que ainda estavam vivos naquela época, entrevistei, levantei artigo, livro. Calistenia. Aí fiz o levantamento histórico e deixei um registro histórico, que foi meu primeiro livro. Eu defendi a dissertação de mestrado em 1930 e foi meu primeiro livro. Né? A dissertação de mestrado em 1930, não. Não, 1990. A dissertação, a revisão histórica foi de 30 a 60, de 60 a 90 eu defendi em 90. E aí eu escrevi o livro em 91. E a tese de doutorado eu discuti essa questão, que é uma questão que tá em voga até hoje, né? A questão da estética do corpo, né? O porquê que a estética do corpo é tão importante, e eu fui procurar entender isso a partir de um ponto de vista filosófico, porque na verdade é o seguinte, nós trabalhamos numa área que é a área da saúde. Se a área da saúde, então a musculação, teoricamente, se não fosse a desportiva competitiva, o objetivo maior da musculação tinha que ser o quê? A saúde. Só que a gente sabe muito bem que a grande maioria das pessoas que vão para a academia, além da saúde, elas têm um objetivo estético como o mais importante. Por quê? Porque todo mundo quer ficar bonito, beijar na boca e ser feliz. Isso daí ficar bonito pelado. Ficar bonito pelado. Ficar bonito pelado, isso aí. Ficar bonito pelado. Então, assim, por que a educação física hoje fala tanto da estética? E aí, por conta disso, a gente tem uma quantidade enorme de transtornos corporais que a gente pode falar mais à frente, sobre a vigorexia, que é uma área que interessa para a gente dentro da musculação. E aí eu fui entender isso filosoficamente, né? E aí, na verdade, a gente acabou entendendo, assim, para resumir, porque uma tese de doutorado em filosofia é uma coisa que teve 250 páginas e não vai dar para falar muito rápido. Mas, assim, em resumo, é que assim, a humanidade ela sempre foi organizada por dois grandes valores filosóficos, a ética e a estética. Esses são os valores orientadores da humanidade. Então, quando a estética está em decadência, a ética ela assume a ordem social. Né? Então, assim, no período da Santa Inquisição, era a estética ou era a ética? A ética. Se você fizesse uma pintura de uma mulher nua, você era o quê? Um diabólico, era uma bruxa, era queimado na fogueira. Então, hoje, nós estamos passando por um profundo momento de crise de quê? De identidade moral, de identidade ética. Né? É o vale tudo, é o famoso vale tudo. E dentro dessa falta de moralidade, dessa crise de moralidade, aí os estudiosos da área da sociologia, da filosofia, da cultura, né, apresentam isso bem claramente. Quando a ética entra em decadência, então a estética assume como um novo valor de reorganização social. Entendeu? Então, por isso é que a estética do corpo é a estética que é mais importante. Né? A gente vê isso muito no nosso campo de intervenção prática de musculação. Né? A gente sabe muito bem, assim, dentro de uma sala de musculação, você que trabalha ali, que você é da área, você sabe muito bem quem é o que ali, né? Em relação a conhecimento científico, em relação à capacidade, a gente sabe, né? Em relação à comunicação. E os alunos, cara, eles não têm como medir isso. Então, um aluno, quando chega numa academia que ele vai procurar alguém para ser o orientador, o personal dele, ele vai buscar quem? Mais sarado. No shape. O mais bonito, o mais novinho, o mais sarado, né? E aí eu pergunto assim, se você vai ter que teve um problema de aneurisma cerebral, vai ter que fazer uma operação,
na sua cabeça ali, né? Aí você vai escolher um cirurgião. Aí tem um velhinho lá de 70 anos de idade que já operou mais de 5.000 cabeças, mas ele tem 70 anos. E tem um recém-formado, bonitão, saradão. Quem que tu vai escolher? Não tem nem dúvida. Vai escolher quem tem o conhecimento, quem tem conhecimento prático, né? Então essas coisas fazem você entender o porquê dessa procura do professor da estética. Porque, na verdade, a estética é que reestrutura a ordem social. A gente está vivendo hoje um momento de aparência, né? E as redes sociais, elas reforçam isso, né? E a gente consegue editar também. A gente consegue editar o que não é bonito dentro de uma rede social. E o que você quer e o que você não é. Principalmente, criar uma aparência daquilo que você não é. Entendeu? As pessoas só postam o que é bonito e o que elas querem que as pessoas vejam. Só isso. A realidade, o fato concreto, a vida, as dificuldades, a luta, cada um consigo. E quanto mais você puder esconder isso, melhor. As fraquezas, né? Eu costumo dizer para os meus orientandos assim, eu tenho várias dificuldades. E eu nunca tive preocupação de esconder as minhas dificuldades. Por exemplo, uma dificuldade que eu tenho, estatística. Não gosto. Não sei fazer. Quem gosta de estatística? Quem gosta? Tirando o Mata. Eu gosto. BLB gosto. Não, BLB eu gosto. Nem Thiago Mata. Thiago Mata gosta, entendeu? Belmiro não gosta. Simão é que nem eu, não faz. Não faz. Aí a gente delega alguém para fazer, entendeu? Então, assim, as dificuldades, as pessoas também se sentem vulneráveis. Dizem, o meu inglês não é bom, a minha estatística não é boa, a minha fisiologia não é muito boa. Como é que a tua fisiologia não é muito boa? Eu falei, a fisiologia não é muito boa por um simples fato. Mas vale ressaltar um negócio. A fisiologia que ele diz que não é muito boa, provavelmente é muito melhor do que a sua. A fisiologia é muito melhor do que a sua. O meu conhecimento de fisiologia são os conhecimentos de mecanismo básico. Eu acho que uma pessoa conhecer fisiologia, ele não pode parar na fisiologia. Ele tem que se enterrar dentro da bioquímica. Porque a bioquímica é o passo antes da fisiologia, e a fisiologia é o passo antes do treinamento, da prática. Então, assim, o meu conhecimento de fisiologia é um conhecimento de mecanismos básicos. Eu nunca gostei nem nunca me aprofundei. Por quê? Porque eu sempre me interessei pelos procedimentos metodológicos. Entendeu? A minha vida foi sempre uma vida prática. Eu sempre acreditei na prática. Então, eu sempre me encantei muito mais com a metodologia do que com os mecanismos, né? Então, talvez isso tenha, de alguma maneira, aberto esse espectro meu acadêmico de orientar na área de hidroginástica, na área de alongamento e força, na área de força, dentro das diferentes variáveis de treinamento de força. Eu nunca fui um professor engessado, imobilizado, né? Por um lado, assim, eu recebi crítica a respeito disso, inclusive, uma época, a CAPES tinha uma visão mais de que o cara não podia ser tão aberto. Versátil, né? Tão versátil, tinha que ser uma linha de pesquisa e tal. A gente foi até se ajustando a isso para poder fazer a vontade dele, não todas as vontades, mas algumas das vontades, né? Mas, de uma maneira geral, eu nunca neguei uma pessoa que quisesse estudar, que chegasse com um projeto em que a primeira pergunta que eu falava, vem cá, mas esse problema teu que você entende, por que você está querendo isso? Ah, professor, porque eu tenho um aluno que aconteceu isso assim, quer dizer, o cara me traz o problema lá da sala de... Aí, já é me orientando. Se o cara me trouxer um problema de ordem prática, do campo de intervenção prática, relevante. Porque, para mim, eu entendo pesquisa, eu entendo metodologia da pesquisa, eu entendo desenvolvimento de pesquisa, a partir de que ponto? Que ponto é o seguinte: você tem um problema dentro da tua sala de aula que você vai na literatura para resolver o problema. Você não soube resolver o problema na literatura. O que você vai fazer? Você vai ter que desenvolver um estudo para resolver o problema. Aí esse estudo ele se justifica. Porque quando você tem as evidências científicas, a conclusão do estudo, esse resultado desse estudo volta para o campo de intervenção. E aí, na nossa revista preferida, da área de treinamento de força, o Journal Strength Conditioning Research, foi a primeira a colocar, em vez de conclusão, aplicação prática. Prática application, quer dizer, mais importante do que você concluir, porque o que é a conclusão de um trabalho científico? É você responder o objetivo. Mas tu já respondeu o objetivo, cara.
Quando você apresentou os resultados, quando você fez a discussão dos resultados, você já respondeu o objetivo. Aí fica aquela coisa babaca de você responder, ver lá qual é o objetivo, responder o objetivo de forma conclusiva. E fazer uma recomendação meia boca. O Journal Strength foi o primeiro a pedir a aplicação. Qual é a aplicação prática disso, meu irmão? Tópico, você nem tem conclusão. Não tem conclusão. Você conclui dentro da discussão, coloca lá no finalzinho da discussão uma limitação do método, que é sempre legal você dizer quais foram as coisas que você não controlou muito ali, que você podia ter controlado para evitar que alguém mais à frente venha a ocorrer no mesmo erro. Uma perspectiva de que o que você pode fazer para estudos futuros e a aplicação prática disso. Olha, isso daqui serve para o professor de academia na sala de musculação para ele orientar o aluno dele a fazer isso em vez disso, assim, porque vai melhorar o desempenho. E acho que por isso o nosso grupo... vai melhorar as respostas. E acho que por isso que o nosso grupo se desenvolveu tanto, exatamente. Né? Porque publicou muito na Journal, né? E eu tenho assim um pouco de tristeza, tem um pouco de tristeza no meu coração, de que durante os 45 anos que eu trabalhei dentro da universidade, eu nunca tive um laboratório. Todas as vezes que eu pedi um laboratório, eu não tive. O Melibeu sabe, o Biomir, eu sempre atendi os alunos dentro do departamento de ginástica. O FJF tem, né? Isso na Federal de Juiz de Fora foi diferente. Eu fiquei 2 anos lá, eu montei um laboratório de treinamento de força, o LabFor. Publicamos 47 artigos em 2 anos, eu e o professor Jefferson Viana, dos orientandos deles e meus vinculados ao LabFor. Então, esse tempo que a gente não teve um laboratório, eu tive que perceber na ciência o que eu podia de fazer para suprir essa necessidade do laboratório. Porque o laboratório, ele te credencia você ter o padrão ouro de coleta de dados das variáveis fisiológicas, biomecânicas, hormonais, bioquímicas. Se você não tem um laboratório, então sobrava o quê para mim e para o Simão? Contar número de repetições. Intervalo. Número de repetições. Então, por exemplo, um dos artigos que eu sou o primeiro autor foi do meu projeto de professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Publiquei no Journal Strength Condition com o quê? Com número de repetições. Número de repetições e percepção subjetiva de esforço. Aí, que mais que a gente conseguia fazer? Pressão arterial. O Claudinho começou com pressão arterial. As variáveis metodológicas, ver respostas hemodinâmicas. De vez em quando você conseguia um lactato, aí você usava um lactato. Aí depois conseguia uma parceria com a Lilian. Aí pedia um laboratório de um aqui, era amigo de outro. Então, assim, eu nunca tive um laboratório. E por conta disso, o que aconteceu? Eu fui obrigado a entender que a questão da volta do problema ao campo de intervenção e a mudança da realidade do campo de intervenção fez com que acontecesse um olhar interessante dos acadêmicos para a nossa área de conhecimento. Porque até a década de 80, década de 90, voltando para a linha de tempo da produção do conhecimento, o treinamento de força não era nada nem ninguém, cara. Porque como é que aconteceu? Década de 70 para 80 era só treinamento desportivo. Tinha aquelas apoletes, né, que tinha lá no fundão. Foi o que eu aprendi no tempo da faculdade. Só que, na virada da década de 80, começou a aparecer as atividades aeróbicas. Por quê? Porque o Cooper veio com a premissa do trabalho de treinamento aeróbico, o Kennedy Cooper. E aí passou ginástica aeróbica, treinamento aeróbico, corrida. Então, a produção do conhecimento ali, a partir da década de 80, foi todo para a área de aeróbico. Se você fizer uma revisão de literatura de 2000 para trás, treinamento de força, não tem quase nada, cara. Época de sucesso do Murilo Guerra, né? Entendeu? Murilo Guerra, Petrópolis, dança aeróbica, da dança aeróbica. Foi meu aluno também, na UFRJ, na Castelo Branco e na UFRJ. É muito querido. Vamos trazer ele aí também. Isso daí tem que trazer, é muito querido, uma pessoa, uma pessoa especial, muito querida por todas. E aí o que a gente, assim, a ginástica aeróbica e as atividades aeróbicas, muitas publicações, a fisiologia aeróbica, o treinamento aeróbico. E aí, quando chegou na virada do milênio, em 1998, um tal de Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é a maior entidade do mundo em relação a esporte, educação física e saúde,
falou o seguinte, vamos apresentar uma recomendação de atividade física para a saúde. E aí eles apresentaram a recomendação de quantidade e qualidade de exercício para manutenção da saúde. E aí eles vêm com três pilares básicos. O primeiro, treinamento aeróbico, que todo mundo já sabia que era legal, que já estava sedimentado o conhecimento na área do aeróbico. As questões de relação de baixo percentual de gordura, relação cintura-quadril, quer dizer, as medidas antropométricas controladas para baixar o risco, né, das comorbidades. E aí eles falam o seguinte, não basta só o treinamento aeróbico, é importante também o treinamento de força. Então foi na virada de 2000, quer dizer, o treinamento de força, ele ganhou força, ganhou ar de 2000 para cá. Entendeu? Que foi exatamente quando eu entrei na área da pesquisa. Eu comecei a dar aula, eu me formei, o meu doutorado foi em 98 e eu comecei a dar aula na Castelo Branco em 2003. E foi quando eu peguei toda essa galera do fitness, na ginástica, na musculação. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que o treinamento de força era importante. Então, a primeira década de 2000, que é de 2000, 2010, treinamento decolou e está decolado até hoje. Né? Está decolado até hoje, sedimentado. E aí, quando chegou em 2011, ainda dentro da linha do desenvolvimento epistemológico do conhecimento da atividade física e saúde, quando chegou em 2011, o Colégio Americano de Medicina do Esporte vem e apresenta um novo posicionamento. Falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós falamos que era importante o controle percentual de gordura, tal, falamos da importância da força, falamos da importância do aeróbico, falamos também da flexibilidade, que eu falava do neuromuscular. Mas tem uma coisa aí que a gente não falou, cara, que é muito importante. A gente tem que falar aqui, a gente tem que resgatar aqui a importância do treinamento neuromotor. Porque o homem, ele envelhece principalmente, e as grandes perdas de envelhecimento são neuromotoras.